A Bíblia é explícita sobre a vinda do Anticristo à Terra e o grande domínio que ele exercerá sobre todas as nações. Vamos examinar o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Tessalonicenses. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com o esplendor de sua vinda. A vinda do homem do pecado será de acordo com a maneira como Satanás opera. Ele usará todos os tipos de demonstrações de poder por meio de sinais e maravilhas que servem à mentira e a todas as maneiras pelas quais a maldade engana aqueles que estão perecendo. Eles perecem porque se recusam a amar a verdade e assim serem salvos. Além disso, a Bíblia nos mostra que o Anticristo também terá poderes sobrenaturais. Em Apocalipse 13, está escrito que ele fará fogo cair do céu e realizará inúmeras maravilhas que encantarão as multidões. Então, ele se tornará o salvador dessas pessoas e lutará contra o povo de Deus. E o mundo celebrará a morte daqueles que não negaram sua fé em Cristo. E quando parece que o Anticristo venceu e derrotou o povo de Deus, Jesus retornará. A glória de Cristo cobrirá o céu e seu poder dominará toda a terra. E então Satanás será derrotado e lançado no inferno, junto com o Anticristo e o falso profeta. Vejamos o que a Bíblia diz. E o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo o sempre. E uma pergunta que quase todos têm sobre o retorno de Cristo é: por que ele ainda não retornou? O que está o impedindo quando ele retornará e reunirá sua igreja? E então reinará sobre a terra. Afinal, meus irmãos e irmãs, mais de 2000 anos se passaram e até agora o Senhor não retornou. O que mais precisa acontecer? E é exatamente sobre isso que quero falar com vocês no vídeo de hoje. Vamos descobrir qual será a última coisa que precisa acontecer para Jesus retornar, de acordo com a Bíblia. Mas antes de começarmos, quero pedir que você já deixe seu like e inscrevam-se aqui no canal e ative o sino para receber a notificação do YouTube sempre que eu postar um novo vídeo. Eu quero ajudá-los em sua caminhada com Deus todos os dias. Vamos atingir a meta de 5.000 inscritos. Vamos começar. Desperta a fé. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus narra o momento em que Jesus responde à pergunta dos discípulos sobre seu retorno. Eles queriam saber como e quando isso aconteceria. Vejam o que o Senhor disse. Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Então vocês serão entregues para serem perseguidos e mortos, e serão odiados por todas as nações por minha causa. Irmãos e irmãs, Jesus queria deixar muito claro para os discípulos o que deveria acontecer com o mundo antes de seu retorno. E segundo ele, a primeira coisa que deveria acontecer eram as guerras e os reinos se levantando uns contra os outros, e nações se levantando umas contra as outras. Se analisarmos a história do mundo, veremos que isso já aconteceu. Por exemplo, por volta do século XI, os reinos se levantaram uns contra os outros durante as Cruzadas, que eram expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental, com o objetivo inicial de reconquistar lugares sagrados para os cristãos, como o Santo Sepulcro em Jerusalém. Essa região era um lugar de peregrinação para os católicos, mas as cruzadas foram prejudicadas depois que os povos islâmicos conquistaram essa região. As cruzadas também foram uma luta de cristãos contra muçulmanos, resultando na morte de centenas de milhares de pessoas. A profecia de nações contra nações também se cumpriu, especialmente no último século, com a ocorrência das Primeiras e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra do Vietnã
a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, entre muitas outras. E até hoje temos guerras acontecendo ao redor do mundo. Em resumo, isso já aconteceu. O segundo ponto da profecia de Jesus que chama nossa atenção está no versículo 9 de Mateus 24, onde o Senhor declarou que os cristãos seriam perseguidos e mortos. Seriam odiados por todas as nações por causa de seu nome. E pensem nisso, irmãos e irmãs. Isso também se cumpriu. Foi cumprido com os discípulos que foram mortos por causa de Cristo, e é cumprido hoje com os crentes sendo torturados e mortos por causa de sua fé em vários países ao redor do mundo. Além disso, nós, cristãos, temos sido vítimas do ódio daqueles que pensam de maneira diferente de nós. Somos odiados e julgados por uma sociedade dominada pelo maligno, que não respeita a palavra do Senhor. O terceiro ponto profético de Jesus sobre seu retorno está na sequência do texto de Mateus 24. Ele disse o seguinte: naquele tempo, muitos se afastarão da fé, e trairão e odiarão uns aos outros, e muitos falsos profetas aparecerão, e enganarão muitas pessoas. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Irmãos e irmãs, temos visto também hoje quantas pessoas você conhece que abandonaram sua fé? Conheço várias, infelizmente. E vocês notaram quantas pessoas estão falando mal umas das outras, odiando, desejando o mal. E isso também acontece, irmãos e irmãs, dentro das igrejas. Então estamos vivendo em um tempo onde há uma grande falta de amor. O amor está esfriando na maioria dos corações e precisamos estar atentos a isso. Em relação aos falsos profetas, quantos homens e mulheres que afirmam ser mensageiros de Deus estão realmente distorcendo a palavra do Senhor para seu próprio benefício? As igrejas, a TV, a internet estão cheias de enganadores e exploradores da fé. Então tudo isso também já aconteceu. Na verdade, mas agora, o que é a próxima coisa que deve acontecer até o momento do retorno de Cristo? A resposta pode ser encontrada no versículo 14 de Mateus 24. Vamos ler juntos o que Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos e irmãs, os tempos finais não começarão imediatamente após as guerras e terremotos. Virá quando todas as nações ouvirem o Evangelho de Cristo. Quando o Senhor menciona as nações, Ele está se referindo aos gentios, ou seja, a todos aqueles que não são israelitas. Naquele momento em que Jesus estava falando com seus 12 discípulos, apenas os judeus em Israel sabiam de sua existência. Mas ele queria que todos soubessem que ele não retornaria até que todas as nações ouvissem sua mensagem, incluindo nós. E essa parte da profecia também está sendo cumprida. Passaram-se 2000 anos e o que aconteceu? A Bíblia, que é a palavra de Deus, se tornou o livro mais lido do mundo. E a história de Jesus e seus apóstolos permanece viva até hoje, sendo conhecida por cada vez mais pessoas ao redor do planeta, incluindo em nações onde o cristianismo é condenado. Hoje em dia, praticamente todas as nações sabem quem é Jesus, mesmo que não queiram reconhecê-lo como o Filho de Deus. E grande parte disso acontece, meus irmãos e irmãs, graças à internet e às redes sociais. Apenas um computador ou um celular conectado à internet é suficiente para que a mensagem de Deus alcance alguém que está do outro lado do mundo. E isso é maravilhoso, porque cada vez mais pessoas estão reconhecendo Jesus como o Senhor de suas vidas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, prestem muita atenção em tudo o que está acontecendo. Se você está assistindo a este vídeo agora, saiba que isso não é uma coincidência. O Evangelho está alcançando o mundo inteiro e você precisa estar conectado ao Senhor. Esteja muito atento, porque a profecia está se cumprindo. Eu sei que pode parecer que Jesus está demorando muito para retornar, mas há uma razão para isso. É porque Deus, por causa de seu amor, de sua misericórdia, quer que o maior número possível de pessoas se arrependa de seus pecados e creia em seu Filho para ser salvo. Então, não seja como aqueles que zombam e vivem como se Jesus nunca fosse retornar. Em vez disso, espere no Senhor com alegria e ande em seus caminhos todos os dias. E só para concluir,
Quero ler com vocês um trecho que está em 2 Pedro, capítulo 3, que diz o seguinte: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas deliberadamente esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam os céus e também a terra, que foi formada da água, e por meio da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a inundação do mundo antigo, e da mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas não esqueçam disto, queridos amigos: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se você gostou dessa mensagem, por favor, compartilhe com seus amigos, família. Vamos espalhar a palavra de Deus e nos preparar para o retorno de Jesus. Que Deus os abençoe. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus. Assista agora este vídeo que está aparecendo.